Fala galera, tudo bem? Bom, Thiago Gaurão e eu vim aqui resolver com vocês uma questão que está na prova da FRJ de 2017.1, na P1 de cálculo 1. E essa é a questão número 1 também da parte objetiva da prova, tá legal? Então vamos lá, vamos entender a questão primeiro? Bom, foi dado uma função nessa questão, que é uma função que é um quociente de dois polinômios, e a questão pede para a gente descobrir quanto vale 9A mais 4B. E quem é 9A mais 4B? A, B são as coordenadas do ponto de interseção que existe entre a assíntota vertical e a assíntota horizontal. Então, na verdade, essa é uma questão que cobra da gente a habilidade, né, o conhecimento de como calcular o valor da assíntota horizontal e como encontrar a assíntota vertical também. Legal? E depois a gente faz pontos de interseção e é tranquilo. Agora, vamos ver como é que a gente faz isso? Vamos lá. Primeiro a gente tem que entender como é que funciona a assíntota vertical. É assim. Quando você faz uma reta vertical no seu gráfico e chama de assíntota, isso significa que naquele ponto, né, naquele valor de x, onde você passou aquela reta vertical, a sua função é descontínua. Ali não tem um buraco na sua função. Tá. Só que para ter um buraco ali, significa que a sua função deu um salto. E como é que as funções dão um salto? Cara, elas vêm tendendo até aquele valor de x, e aí ali naquele momento em que tem um buraco, ela sobe muito, o y vai para infinito, ou ela desce muito, o y vai para menos infinito. Então quando você faz o x tendendo ao buraco, que é a restrição do domínio dela, você tem ela explodindo para cima ou explodindo para baixo, tá? E depois ela continua do outro lado. Tá, e daí? E daí que para eu encontrar onde é que está a assíntota vertical, eu tenho que saber para onde que o x está tendendo para essa função ir para mais infinito ou menos infinito. Então quando eu faço o limite de uma função, com x tendendo a determinado valor, e ela dá mais infinito, significa que naquele valor tem uma assíntota vertical. Se eu faço limite de uma função, com x tendendo a determinado valor, e o resultado é menos infinito, significa que tem um buraco ali, onde o x está tendendo aquele valor. Tudo bem, ideia? Tá. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir qual é o domínio dessa função, justamente para saber em que locais ela tem buracos, porque esses locais que são os candidatos assim. Vamos fazer isso? Então vamos lá. Qual o domínio dessa função que está aqui? Se você reparar essa função, é uma função que é a divisão de dois polinômios. E toda vez que a gente tem uma divisão, a gente sabe que a gente não pode dividir por zero. Porque dividir por zero já é uma indeterminação para a gente, tudo bem? Tá. Então, quando o denominador é zero, esse valor de x eu não posso usar no domínio da minha função, porque senão fica indeterminado. A gente não consegue determinar o valor de y naquele ponto. Legal. Então, eu vou fazer igualar a zero para descobrir quais são os valores de x que quiser no denominador, para eu saber quem são os meus candidatos aí à restrição de domínio. Beleza? Então fica assim, ó. 6x ao cubo mais 4x igual a zero. Coloco o x em evidência, fica 6x ao quadrado mais 4 igual a zero. E aí essa multiplicação aqui está dando zero, né? Para a multiplicação dar zero, só se for zero vezes alguma coisa, ou alguma coisa vezes zero. Só que assim, se o x for zero, zero. Beleza, então x igual a zero é um resultado para essa minha equação. Agora, 6x ao quadrado mais 4 igual a zero. Vai dar certo isso? Não vai, tá? Porque os meus coeficientes são positivos e o x ao quadrado também é sempre positivo, né? Quando o expoente é par. Mesmo o x sendo negativo, com o expoente par não fica positivo. Se isso aqui é sempre positivo, nunca vai dar zero. Tudo bem? Tá. Então, para essa multiplicação dar zero, só se o x for zero realmente. Quando o x é zero, o denominador é zero. Ou seja, x igual a zero não faz parte do meu domínio. Legal? Então, o domínio da minha função é todos os números reais, eu posso usar qualquer um, exceto o zero. Uma frase que é boa para você guardar quando você for estudar domínio é o seguinte: para você saber quais valores de x você pode usar, que é o seu domínio, basta saber os que você não pode. Então vai sempre na restrição. Dominado? Tá. Se quando x é zero, a minha função não está definida, significa que quando o x tender a zero, a minha função vai explodir para cima ou para baixo. Então eu vou fazer o limite quando x tende a zero. Beleza? Tá. O ideal no estudo de gráfico, né, com uma questão um pouco mais elaborada, seria você fazer o x tendendo a zero pela esquerda, né, com o valor de menor que zero, e o x tendendo a zero pela direita, com o valor de maior que zero, que são os limites laterais. Só que aqui não faz diferença, porque não faz diferença para mim se a função explode para cima ou para baixo. Para mim só faz diferença que ela explode quando o x é zero. Ou seja, que se der limite infinito ou menos infinito, significa que no zero tem uma assíntota. Legal? Então vamos lá. Quando o x se aproxima de zero, aqui se aproxima de zero, aqui se aproxima de zero, aqui também zero. O 3 não, porque o 3 está independente ali de x. E aqui se aproxima de zero, aqui se aproxima de zero também.
Se eu me aproximar com valores de x menores que zero, aqui fica 0 menos. Se eu me aproximar com valores maiores que zero, aqui fica 0 mais. Se ficar 0 menos, dá menos infinito. Se ficar 0 mais, dá mais infinito. Então, vou colocar mais ou menos infinito aqui. Mas não importa, tá? Porque o importante é que ela está explodindo quando x tende a zero. Então, a minha assíntota vertical, que foi o que eu chamei de R, tudo bem? A minha assíntota vertical, ela é a reta Rx igual a zero. Tudo bem? É a reta que tem todos os pontos com valor de x igual a zero. É o próprio eixo y. Tá dominado? Legal. Agora, como é que eu faço para calcular a assíntota horizontal? Da mesma forma, vamos tentar entender o que acontece? É assim, ó. A assíntota horizontal é um limitante superior e inferior, né? É uma linha reta que fica na parte de cima ou na parte de baixo. E para ver essa linha, significa que quando eu aumento muito os meus valores de x, a minha função tende a determinado valor, o meu y vai para determinado valor. Ou, quando eu diminuo muito meus valores de x, o meu y tende a determinado valor, não passa desse valor. Aí eu coloco uma assíntota horizontal ali dizendo que não passa daquele determinado valor. O que eu preciso fazer então para descobrir uma assíntota horizontal? Eu preciso fazer o x tender ao infinito ou ao menos infinito. Dominado? Tá. No caso dessa função, quando a gente fizer o x tendendo a infinito ou menos infinito, o resultado vai ser o mesmo. Então eu vou colocar só infinito, ou talvez um mais ou menos, mas o resultado vai ser igual. E é até bacana para a gente relembrar como é que a gente faz para calcular limite no infinito, né? O que a gente tem que fazer com um polinômio para calcular o limite no infinito? Repara só. Aqui eu tenho um polinômio de grau 3, aqui eu tenho outro polinômio de grau 3. Eu posso, tanto em cima quanto embaixo, colocar o x ao cubo em evidência. E quando eu coloco o x ao cubo em evidência, eu acabo fazendo um processo de fatoração que me ajuda quando o denominador é infinito. Quer ver? Vamos lá, ó. Vamos colocar ali o x ao cubo em evidência. Então fica assim, ó, x ao cubo vezes. Aqui é 7 vezes x ao cubo, então aqui vai ficar 7 vezes x ao cubo, mais x ao quadrado. Quando você coloca o x ao cubo em evidência, fica 1 sobre x. Tanto que x ao cubo vezes 1 sobre x dá x ao quadrado. 2x, quando você coloca ali em evidência, fica 2 sobre x ao quadrado. E o 3, quando você coloca o x ao cubo em evidência, fica 3 sobre x ao cubo. E aqui vai uma dica, tá? Toda vez que você colocar em evidência e quiser saber se está certo, é só você fazer a distributiva. Porque o processo de colocar em evidência é o inverso do processo de fazer a distributiva. E realmente fazendo a distributiva aqui com cada um dos valores, a gente encontra exatamente o polinômio que estava antes. Legal? Aqui embaixo a mesma coisa, coloca x ao cubo em evidência. Aí aqui, ó, 4 vezes x, isso aqui é 4 sobre x ao quadrado. Porque x ao cubo com x ao quadrado dá x, 4x, mais 6x ao cubo. Então aqui fica só o 6. Tudo bem? Legal. Qual é a vantagem de fazer essa mudança algébrica que a gente fez aí? Na verdade, a gente repara que nos limites, né, a gente acaba fazendo muitos processos algébricos para facilitar a resolução. Tudo bem? Talvez resolver desse jeito fique estranho, substituir por infinito não é uma opção legal. E aí, quando a gente transforma aqui, ó, substituir já fica bacana. Vamos lá. Primeiro, dá para cortar x ao cubo com x ao cubo. Então isso aqui vai dar 1, cortou. E toda vez que você tiver uma fração com x embaixo, significa que você está dividindo um número por infinito, né, cara? Legal? E tanto faz se é mais ou menos infinito, porque quando você divide um número por uma coisa gigante, né, que é o infinito, ou muito pequena, que é o menos infinito, isso aqui tende a zero. Então vamos lá, ó. Tende a zero, 0, 0 e 0. Aí o que sobrou pra gente? 7 na parte de cima e 6 na parte de baixo. Aí repara, lembra que eu te falei? Tanto colocando mais infinito quanto menos infinito, não vai fazer diferença nenhuma aqui na resposta. A gente vai continuar encontrando 7 sextos. Legal? Beleza. Se deu 7 sextos quando o limite tende a infinito, significa que a minha reta horizontal S, ela é a reta y igual a 7 sextos. É uma reta horizontal que corta o eixo y de 7 sextos. Aí vamos lá. Para a gente terminar a questão agora, é só marcar a alternativa certa, né? A questão falou que existe uma interseção entre a reta horizontal e a reta vertical. Esse ponto de interseção entre a reta horizontal e a reta vertical é justamente o ponto que tem esse valor de x e esse valor de y.
Ou seja, o ponto AB, que é o ponto de interseção, ele corresponde ao ponto 0,7. E aí a questão pediu para a gente determinar quanto que vale 9A mais 4B. Amigo, 9A mais 4B, isso vai ser igual a 9 vezes 0, já que A é o valor de x do ponto, então vai ficar 9 vezes 0, que é 0, mais 4 vezes o B, que é 4 vezes 7/6. Aí isso aqui vai dar para a gente 0, 28 sobre 6, simplificando por 2, fica 14 sobre 3. E essa é a resposta da questão. Galera, espero que todos tenham entendido, tenham feito um bom estudo aí de limites laterais, limite no infinito, de assintota vertical e horizontal e de cálculos do limite de uma função. Um grande abraço.